A gente estava, inclusive, acompanhando na CNN Internacional, a gente vê, inclusive, agora imagens dessa destruição, mas a CNN Internacional estava conversando com um coronel da reserva justamente sobre a postura da OTAN e de outras potências mundiais no meio desse conflito. Inclusive, o correspondente diz, a zona de exclusão aérea, que foi um pedido de Zelensky, não está mais em discussão. Então, o que a OTAN agora pode continuar fazendo, professora, pela Ucrânia? Envio de armamentos, envio de ajuda humanitária, a gente já sabe. Mas isso vai ser suficiente para o Zelensky? Ele não vai continuar ali pressionando o Tratado do Atlântico Norte? Sim, é bem difícil para Zelensky, porque ele foi usando uma expressão grosseira, que já usei em outros momentos, mas não me ocorre nenhuma outra melhor. Ele foi absolutamente traído pela OTAN e pelos amigos, entre aspas, do Ocidente, Estados Unidos e União Europeia, mas muito especialmente pela OTAN, porque a Ucrânia não é membro da OTAN, isso nós sabemos. Contudo, ele contava com a amizade, né? Amizade no plano da geopolítica, amizade, parceria da OTAN e também dos Estados Unidos e da União Europeia para fazer frente a essa invasão russa. Então, Zelensky fez uma parceria, sim, ele conversou inúmeras vezes com o secretário-geral da OTAN, que veio a público, vamos lembrar, antes da invasão russa, inúmeras vezes veio a público, se apresentou dizendo que a Ucrânia não era membro da OTAN, mas podia contar com a parceria, com a amizade da OTAN, com a, inclusive, fraternidade num momento ou numa possível invasão russa, o que nós ouvimos também de Joe Biden e ouvimos também de Macron falando em nome da União Europeia. Então, Zelensky se apoiava muitíssimo nessa parceria, sobretudo militar, para poder fazer frente à invasão russa. Talvez, se ele não tivesse confiança de que teria apoio, sobretudo, da OTAN, ele não teria chegado ao ponto que ele chegou, né, de ver a Rússia invadindo o seu território da forma como aconteceu. Então, nós estamos vendo uma verdadeira traição, né, porque o Zelensky está sozinho, a OTAN reitera, saiu a imagem. A gente continua ouvindo bem a voz da professora Maristela, é isso, professora? A senhora nos ouve bem ainda? Saiu a imagem, mas voltou. Vamos. Então, como eu dizia, o Zelensky contava, sobretudo, com a parceria da OTAN para enfrentar a Rússia. E nós estamos vendo dia a dia a OTAN vir a público dizer, olha, nós não vamos nos meter, né, como nós vimos agora na matéria que nos chega via CNN, nós não vamos mandar reforços militares para aquela região, porque não queremos nos envolver numa guerra ou dar motivos para que a Rússia, vendo a participação do Ocidente por meio da OTAN, possa considerar essa resposta da OTAN de ajuda à Ucrânia como um efeito rebote de guerra e, então, estender essa guerra para países que não seja só esse envolvido hoje na Ucrânia, mas também disparar ou mirar com o seu exército países da Europa Central e também da Europa continental. Mas isso torna muito difícil a sobrevida nessa guerra para Zelensky, porque ele está completamente só. Como eu dizia, ele contava com o Ocidente, ele contava com a OTAN, mesmo não sendo membro da OTAN, porque isso lhe foi prometido, né? E agora, todos os dias, nós vemos, ou seja, Estados Unidos, ou União Europeia, ou OTAN, dizerem, olha, nós não vamos mandar contingente de soldados e nem mesmo equipamentos militares. Vamos mandar ajuda humanitária, vamos mandar dinheiro, podemos mandar aí alguma assistência, mas essas promessas, que são evidentemente importantes à perspectiva humanitária, elas são muito difíceis de serem concretizadas neste momento, porque as fronteiras estão tomadas pelo exército russo, como eu dizia antes, né? Toda a parte de baixo, relativamente ao mar, toda a parte de terra, está praticamente nas mãos dos russos. E o que ele pede, o Zelensky, e a OTAN e o Ocidente não dão nesse momento, é muito importante
que é o fechamento do espaço aéreo, né? Essa é uma aquisição que seria muito importante para a Ucrânia, para ela poder, pelo menos, ter a possibilidade de usar o espaço aéreo como um corredor humanitário, tirando pessoas e recebendo também assistência humanitária via vários países vizinhos e também mais longe que querem mandar a sua colaboração. Então, a negativa do fechamento do espaço aéreo torna para Zelensky a vida dramática, porque ele não consegue receber essa ajuda por terra, ele não consegue mais receber por mar, não é? E o espaço aéreo poderia ser um aliado de Zelensky nesse momento, lhe é negado. Então, é uma situação dramática para a Ucrânia, porque se vê absolutamente só. E nas suas pequenas reivindicações, como essa do espaço aéreo, ela vê a negativa, e vê a negativa com a justificação, né, ou com a justificativa de que o Ocidente, OTAN, não pode responder dessa forma, porque poderia ser encarado pela Rússia como uma entrada da OTAN na guerra, e isso aí abriria portas para uma guerra muito maior do que essa que nós estamos vendo entre Ucrânia e Rússia. Professora, a senhora tocou num ponto bastante importante, interessante. Eu queria que a senhora discorresse um pouco mais sobre esse assunto, do ponto de vista político de Zelensky, né? A partir do momento em que ele se posiciona dessa forma, que ele faz esse apelo em diversos momentos em que ele aparece na mídia e traz esse apelo da necessidade do fechamento do espaço aéreo, do pedido de ajuda, da ajuda aos refugiados, ele se posiciona e pede e cobra, inclusive, uma posição mais efetiva, mais real ali da OTAN e também do Ocidente de uma forma geral, né? A gente tem visto isso bastante em diversos momentos. Do ponto de vista político, professora, como é que a senhora avalia esse posicionamento de Zelensky? Ele sai maior ou sai menor politicamente depois dessa guerra na Ucrânia? Este jovem, a gente diz jovem porque de fato é um jovem presidente, né? Jovem na idade, e jovem também porque acabou de entrar na política, ele tinha outra profissão, então é um presidente, um homem, né, comum, cidadão como nós todos, que se candidata a assumir a presidência do seu país, sabendo de todos os problemas que a Ucrânia enfrenta, por ser essa porta, né, ele mesmo disse na sua entrevista à imprensa, no seu discurso, nós somos um país qualquer, a Ucrânia é a porta que separa o Ocidente do leste europeu, do Oriente. Então, nós temos uma posição estratégica muito importante para o Ocidente e para o leste europeu. Então, nós não somos um país qualquer. Então, esse presidente jovem na política, jovem na idade, assume um país em temperatura já elevada, né? com conflitos já instaurados com Vladimir Putin, com a Rússia, e é hoje um verdadeiro herói, porque não sabemos o que vai acontecer com ele, esperamos que o melhor, mas hoje ele está lutando contra o dragão, né? Sozinho. Ele está entre dois Golias, os Estados Unidos, ali União Europeia e OTAN, ou seja, o Ocidente, que lhe deixa absolutamente só, né? E, por outro lado, um grande exército russo. Então, ele está resistindo e já resistiu bastante, mas politicamente ele está só, porque lhe deixaram só, né? Talvez ele tenha sido até usado como um braço de ferro para o Ocidente ver até onde vai Vladimir Putin, e viram que Vladimir Putin não estava blefando, ele foi mesmo, né, a guerra. Então, ele foi, de uma certa forma, usado para ver até onde vai a Putin, e Putin foi, né? E, por outro lado, ele também foi usado pela Rússia, porque ele ficou ali no meio do Ocidente. Vamos ver se o Ocidente, né, pensava Putin, e dizia lá para os seus militares, vamos ver até onde o Ocidente fica ao lado de Zelensky quando nós invadirmos com o nosso exército e estivermos aí na porta de uma guerra com o Ocidente. Vamos ver se eles vão aí replicar, se eles vão revidar, se eles vão apoiar a Ucrânia. Então, ele foi, como a gente diz, uma verdadeira marionete do cenário geopolítico internacional, sem saber, talvez,
justamente pela sua juventude, pela sua ingenuidade no bom sentido na política, sobretudo na política internacional, ele se deixou aí usar tanto pelos russos como pelo Ocidente. É muito difícil, ele sabe disso, cada momento ele está num lugar diferente para poder salvar a sua vida, porque ele ainda é o alicerce, né? No momento em que, de alguma forma, ele for capturado pelos russos, preso, né? Que Putin dificilmente vai feri-lo ou matá-lo, né? Ele pode ser ferido num combate como outro cidadão ucraniano, mas dificilmente, ao chegar ao Palácio do Governo, onde estiver hoje o governo, é onde está o Zelensky. Então, dificilmente os russos o ferirão ou matarão. Eles vão prendê-lo, né? E aí, então, ele poderá negociar o seu exílio em algum país do mundo ou poderá negociar alguma anistia, mas ele é agora a coluna principal da Ucrânia. Capturado, ele simplesmente entrega o país, aí a Rússia vai ver o que faz com a Ucrânia. E é muito importante perceber que quando ele ouve hoje as promessas que vêm do Ocidente, para eles são muito difíceis, porque como elas chegarão, como a ajuda financeira chegará. Então, a União Europeia vai mandar 1 milhão de euros, os Estados Unidos também já fala aí em 200 bilhões de dólares, o Canadá também, os países membros da OTAN. O sistema financeiro está fechado na Ucrânia, não há bancos abertos, não há como sacar o dinheiro para que ele possa comprar armamento e ajuda humanitária, comprar mantimentos, comprar remédios. Ele não tem como fazer isso. Então, isso tudo soa para ele muito difícil. A única coisa que seria, de fato, concreta e ajudaria Zelensky, nesse momento, na sua sobrevida frente de um país que está sendo despedaçado, é o fechamento do espaço aéreo. E até isso, como a gente disse aqui já várias vezes, lhe está sendo negado. Então, esse rapaz entra para a história, independente já do desfecho que nós vamos ter, como um verdadeiro presidente, como aquele que a gente espera, um capitão de navio, né? Ele não vai sair e abandonar o seu povo. Ele entra já pela história por ter sido usado por dois grandes Golias, né? O Ocidente e o Leste europeu, e ele resistiu, e ele continua à frente do seu país, tentando encontrar alternativas, inclusive quando ele diz: Putin, venha conversar comigo, vamos deixar as negociações que estão aí nas mãos do segundo e terceiro escalões, né? Em nível de ministério, em nível de secretarias de governo, vamos sentar nós dois, quem sabe nós conseguimos aí um cessar-fogo, podemos aí tentar concessões mútuas e ele, Zelensky, possa negociar o futuro dele à frente de um país pelo qual ele está lutando. Então, não é à toa que ele diz: me dê a oportunidade de estar, Putin, com você pessoalmente, porque as saídas para nós são inexauríveis se nós dois sentarmos mesmo numa mesa com intenção de negociar. Professora Maria Estela Basso, fim da primeira parte do nosso papo. Professora, você continua com a gente nessa cobertura especial da guerra da Ucrânia.